e hoje vou realizar uma experiência sobre a propagação retilínea da luz e sobre a penumbra. Para a primeira experiência, vou precisar de um candeeiro que vai ser usado como a nossa fonte pontual de luz para verificar como a luz se propaga em meios homogêneos e isotrópicos. Para a próxima experiência, que é a sombra e penumbra, vou ter que usar dois candeeiros para fazer os feixes de luz se cruzarem e assim poder verificar com os diferentes objetos a região de sombra e a região de penumbra. Como já tinha referido anteriormente, vou realizar duas experiências. A primeira experiência é a propagação retilínea da luz e a segunda experiência é a sombra e penumbra. Para a primeira experiência, a propagação retilínea da luz, tenho como objetivo de avaliar a forma como a luz se propaga no ar, identificar o papel da lente condensadora ao se colocar numa fonte de luz, observar os contornos da luz quando incide sobre um obstáculo. E para a segunda experiência, que é a sombra e penumbra, tenho como objetivo de representar as zonas iluminada, penumbra e sombra, criadas por um objeto opaco. Identificar os tipos de fontes que criam cada uma dessas zonas representadas, de zonas de penumbra e de sombra. Identificar a forma geométrica da zona sombreada para diferentes corpos opacos, corpos regulares e irregulares, e verificar a propagação retilínea da luz através da formação da sombra e da penumbra. Para a primeira experiência, a propagação retilínea da luz, é necessário ter em mente os conceitos básicos que são raio de luz, fontes de luz e alguns princípios ou os princípios da propagação da luz. Raio de luz são linhas que representam um caminho percorrido pela luz. Costumamos indicar o sentido da propagação do raio de luz por uma seta. O raio de luz, na verdade, não existe, é um conceito, é um modelo, sendo um conceito puramente geométrico. Então, graças a ele, os fenômenos estudados pela óptica geométrica podem ser descritos de forma muito mais simples ou facilitada, graças ao conceito de raio de luz. Fontes de luz. Em relação às fontes de luz, é necessário ter em mente que todo corpo capaz de emitir luz, ou seja, todo corpo visível, é uma fonte de luz. Os corpos que emitem sua própria luz damos o nome de fontes primárias ou corpos luminosos. E os corpos que emitem ou difundem a luz de uma fonte primária damos o nome de fonte secundária ou fonte iluminada, por exemplo. Aqui podemos observar que o Sol é uma fonte primária ou uma fonte luminosa, porém a Lua é uma fonte iluminada ou uma fonte secundária. A luz se propaga em diferentes meios, os meios opacos, translúcidos e transparentes. Nos meios transparentes, a luz se propaga com muita facilidade. Ela passa pelo meio e é possível verificar a imagem através do meio transparente. Porém, nos meios translúcidos, a luz já não se propaga com tanta facilidade. Então, é possível verificar uma imagem, porém, um pouquinho mais difusa, pois a luz já não se propaga com a mesma facilidade que nos meios transparentes. E nos meios opacos, nenhuma luz atravessa o meio, fazendo com que seja impossível verificar qualquer tipo de imagem através desse meio opaco. E são os meios opacos que serão utilizados durante as realizações das experiências. Em relação aos princípios de propagação da luz, é necessário ter em mente os três princípios. O primeiro princípio é a independência dos raios de luz, o segundo princípio, reversibilidade dos raios de luz, e o último princípio, que é o princípio que está sendo estudado, que é o princípio da propagação retilínea da luz. Então, o princípio da independência dos raios de luz diz que os raios ou feixes de luz se cruzam, mas não interferem na trajetória de um do outro. Então, podemos observar aqui que foi verificado experimentalmente também que os feixes de luz se cruzam, porém eles não interferem na trajetória um do outro. A reversibilidade dos raios de luz nos diz que quando um feixe de luz
se reverte o seu sentido de propagação, estamos perante um fenômeno de reversibilidade dos raios de luz. Como, por exemplo, nesse caso, ao emitir a luz nessa direção, ela incide e é refletida para essa direção. Porém, se eu incidisse a luz nessa direção, com esse mesmo ângulo, a luz ia ser refletida de novo nessa direção. Então, esse aí é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. E o princípio da propagação retilínea da luz diz que em meios homogêneos e isotrópicos a luz se propaga em linha reta. Então, é possível verificar aqui que a luz ou a sombra que é formada tem os mesmos contornos da mão, pois a luz se propaga em linha reta. Então, a sombra que é formada aqui também tem os mesmos contornos da mão da pessoa. E é por isso que é possível estudar o princípio de propagação retilínea da luz ou comprovar o princípio de propagação retilínea da luz através da sombra. Agora, é necessário, para a segunda experiência, sombra e penumbra, ter em mente o princípio ou o conceito de sombra e o conceito de penumbra. A sombra é uma região que não é alcançada pela luz quando existe um obstáculo opaco em frente de uma fonte de raios de luz. Como é possível verificar aqui, que temos uma fonte de luz e uma sombra que é projetada na tela de projeção. E ao variar a distância entre o objeto opaco e a fonte de luz, é possível verificar que o tamanho da sombra também varia. Então, isso acontece, a sombra é apenas formada por si só quando estamos perante uma fonte de luz pontual. Então, o que determinará a formação da sombra ou da penumbra será o tipo de fonte de luz, que pode ser uma fonte pontual ou uma fonte extensa. Então, para a penumbra, para a formação de sombra e de penumbra, é necessário que, em vez de apenas uma fonte de luz, tenhamos duas para verificar para essas duas fontes servirem como uma fonte de luz extensa. Então é possível verificar que ao se incidir essa luz, formam-se duas zonas. Uma zona é de sombra e as outras zonas são de penumbra, que são zonas parcialmente iluminadas. Então, penumbra é a área ao redor da sombra que é parcialmente iluminada e ocorre quando se tem uma fonte de luz extensa. Para a realização da primeira experiência, que é a propagação retilínea da luz, vou precisar somente do candeeiro, de um único candeeiro, de uma folha A4 e também de um objeto para verificar como a luz se propaga de forma retilínea. Então agora vou ligar o candeeiro e desligar as luzes para verificar o fenômeno com mais nitidez. Então, posso verificar que para a primeira experiência, propagação retilínea da luz, a luz se propaga de forma retilínea, pois não sofre nenhum desvio. Então agora vou colocar o objeto opaco. Eu posso verificar também na sombra que o princípio de propagação retilínea da luz se mantém, pois a sombra que é formada aqui também tem contornos retilíneos. E agora vou colocar a lente condensadora no candeeiro para verificar o que acontece com o feixe de luz e com a sombra que é formada com o objeto opaco. Posso verificar que logo ao colocar a lente convergente, a luz é refratada, porém ela continua a se propagar de forma retilínea, porém ela é refratada e a dispersão da luz diminui. E também, com a dispersão da luz diminuindo, posso verificar que também a dispersão da sombra formada diminui. E a forma da sombra formada é um trapézio, então posso verificar que a base é menor, porém
tem uma base menor e uma base maior. Então a imagem, a sombra que é formada aqui, ou a figura geométrica que é formada, é um trapézio. Falso. Por cima, assim. Sim. Então, ainda na propagação retilínea da luz, posso verificar que a lente condensadora, ela convergiu os raios para que a dispersão diminuísse. Se eu anexar uma outra lente condensadora, posso verificar que os raios de luz praticamente se propagam de forma retilínea. Posso desligar as lâmpadas para verificar isso com mais nitidez. Sim. Então, mesmo com a lente condensadora anexada ao candeeiro, a dispersão da luz se mantém, mas porém ela diminuiu. Se eu anexar uma outra lente ao sistema, posso verificar que praticamente o feixe de luz ou os raios de luz se propagam de forma paralela entre si. É essa a função da lente condensadora, convergir os raios que se propagam de forma divergente. Para a última experiência, também vou usar o princípio de propagação retilínea da luz, mas a experiência que eu vou realizar agora é a sombra e penumbra. Então, vou precisar de 2 candeeiros para verificar a região de sombra e a região de penumbra com os diferentes objetos. Vou usar este cilindro e depois vou usar um objeto irregular para verificar que figura geométrica é formada e onde que se localiza a região de sombra e a região de penumbra. Agora, com os candeeiros ligados, posso verificar que os feixes de luz estão se interceptando, eles se cruzam. Então, vou colocar o meu cilindro aqui e verificar nesse lado qual é a zona de sombra e qual é a zona de penumbra. Posso verificar que aqui as sombras desse objeto estão se cruzando, pois existe esta sombra graças a esse candeeiro e esta sombra aqui que é formada graças a esse candeeiro. Então, quando essas sombras se cruzam, elas formam uma zona de sombra que forma uma figura geométrica que é um triângulo. Então, essa zona aqui, que é um triângulo, ocorre graças ao cruzamento dessas 2 sombras. E aqui posso verificar uma zona de penumbra e outra zona de penumbra, que são zonas parcialmente iluminadas. Agora vou trocar o objeto regular e vou colocar um objeto irregular. E posso verificar também que há um cruzamento de sombras. Esse cruzamento de sombras forma um triângulo. Essa zona totalmente escura, pois a luz não atinge essa zona é a zona de sombra. Porém, essas zonas parcialmente iluminadas são designadas penumbras, pois não são como essa zona de sombra, são parcialmente iluminadas. Para o estudo dos eclipses solares, é muito importante ter em mente todos os conceitos que foram aqui estudados. Os conceitos de sombra, os conceitos de penumbra e os conceitos de propagação retilínea da luz. O eclipse solar é um fenômeno astronômico que ocorre sempre que a Lua se posiciona entre o planeta Terra e o Sol, formando uma sombra que abrange uma pequena faixa de superfície terrestre, fazendo com que, durante o eclipse, essa área da superfície da Terra fique escura durante um pequeno intervalo de tempo do dia. Então, é possível verificar aqui que apenas uma pequena área da superfície terrestre é encoberta pela sombra da Lua no eclipse solar, o que nos faz perceber que não é possível que o eclipse solar ocorra e seja visto por todo o país, por exemplo, Moçambique todo ver o eclipse solar ao mesmo tempo em todo o país. Essa possibilidade não existe. O eclipse lunar é um fenômeno astronômico também que ocorre quando a luz é ocultada totalmente ou parcialmente pela Terra, a luz que vai chegar à Lua, e em geral sendo visível a olho nu, e isso ocorre sempre que o Sol, a Terra e a Lua se encontram próximos ou em perfeito estado de alinhamento. A Terra no meio dos 2 corpos, no caso, a Terra no meio entre o Sol e a Lua. E esse fenômeno é conhecido como lua
de sangue.